Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Cuidado com o meta-esquema. Aí você vai falar, Daniel, o que que é isso, meta-esquema? Pessoal, tirei essa frase, ou essa ideia, de uma passagem bíblica que está lá no na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que diz: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Nessa passagem bíblica, que foi escrita em grego, lá no texto original grego, a palavra transformar é metaschematizo, significa a união dos termos meta, que significa depois ou além, e esquema, que significa forma ou aparência. Ou seja, essa ideia de se transformar, que é o metaschematizo, significa mudar de aparência, ir para uma aparência além, mudar de forma, tá? E levando em conta que a palavra Satanás, né, significa o adversário, né, vem do hebraico ha-satan, a gente pode traduzir a passagem acima, né, não é de admirar que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, a gente pode traduzir em algo como muito cuidado, pois o adversário tem capacidade de mudar de aparência, ele pode aparecer mostrando uma outra coisa que não é a realidade que está por trás. Ou seja, o mal se apresentando como algo muito bom, operando assim o engano e o erro. E muitas coisas que são totalmente contrárias à democracia são apresentadas como propostas republicanas, em favor do povo, agradáveis, favoráveis, tá? E a gente tem que lembrar de onde vem essa ideia, né, de democracia, né? Democracia foi uma espécie de antídoto contra a oligarquia, contra o poder na mão dos poucos, né? Oligo em grego é poucos, a arquia, poder. Então, contra essa oligarquia na Grécia clássica, para combater o mal da tirania, eles estabeleceram a liberdade de todos darem a sua opinião. Ou seja, para combater o monopólio da fala, só os aristói, ou seja, os virtuosos, poderiam falar, em vez de ter esse monopólio da virtude, esse monopólio da fala, os gregos desenvolveram a democracia que dava voz aos participantes da eclesia, ou seja, a Assembleia do Povo. Nessa reunião do povo havia o direito à chamada isegoria. Isegoria é um conceito que vem da democracia grega e consiste no princípio de igualdade do direito de manifestação nas reuniões, na eclesia, a Assembleia dos Cidadãos, onde eles discutiam os assuntos da polis, ou seja, da cidade. E dessa forma, com o preceito da isegoria, a todos os participantes era dado o mesmo tempo para falar sem ser interrompido. E isso é o que eles querem tirar de nós hoje. Isso é, talvez, uma das últimas coisas que sobraram em termos de patrimônio popular no meio de crises como essa que a gente está vivendo, é o direito de falar, o direito de se manifestar, o direito de ler o que a gente quiser ler, o direito de falar o que a gente quiser falar, obviamente cometendo algum excesso eventual, respondendo ali pelo que a legislação de hoje já garante. Só que aí, pessoal, hoje a gente está vendo uma luta contra essa isegoria, ou seja, essa liberdade de fala. Estão tentando restabelecer esse monopólio oligárquico da fala. Isso, obviamente, é antidemocrático, né? Mas, quando colocado numa roupagem meta-esquemática, ou seja, camuflada, consegue enganar muitas pessoas. Ontem mesmo, a gente teve um exemplo bem elucidativo desse tipo de esforço. Por quê? Lá no Pará, foi sancionada uma lei que logo em seguida ela foi revogada, né? E essa lei, ela simplesmente censurava informações envolvendo autoridades. Foi publicada ontem, né, e logo depois revogada, a lei número 9051, que proibia, dentro do que dispunha o texto, a criação, divulgação e compartilhamento virtual de fotos, vídeos, áudios, informações e opiniões sem a devida comprovação da veracidade do conteúdo ou notoriamente falsas, com o objetivo de provocar desinformação, causar constrangimento a pessoas físicas e jurídicas e que objetivem manchar a honra pessoal de autoridades constituídas ou expor a intimidade de pessoas ou da família. Uma lei muito semelhante a que Vladimir Putin já tinha votado ano passado lá na Rússia, dentro do grande projeto de reestruturação midiática da internet, de comunicações online, chamada Internet
soberana, né? Que é sempre uma desculpa boa para implementar um negócio muito ruim, né? Essa regra lá no Pará valeria para qualquer meio, incluindo veículos jornalísticos, né? Ou espaços ou grupos de conversação virtual, né? Só que a gente não pode esquecer que a nossa Constituição, ela simplesmente combate qualquer tipo de censura e garante a total circulação das ideias, né? Desde que, obviamente, sem o anonimato. E aí, logo depois ali, o pessoal viu essa lei ser promulgada e depois retirada de pauta, e aí o governo se manifestou dizendo que tinha um vício material de inconstitucionalidade, tá? Só que dessa a gente se livrou, mas tem vários outros projetos aí. Por exemplo, você abre a agência Câmara de Notícias, lá da Câmara Federal, e você lê a reportagem com o seguinte título: Projeto cria mecanismos de checagem e correção para evitar conteúdo falso na internet. E aí você vai ver que o texto obriga os provedores de aplicação, né, de internet a remover perfis falsos e robôs usados para simular ações humanas na internet. O projeto de lei 1429 de 2020 obriga as empresas responsáveis, né, como sites, blogs, redes sociais e aplicativos, a adotar esse mecanismo de checagem, né? Aí você pensa, quem que vai checar se a informação é fidedigna ou não, né? É um negócio meio complexo, né? Porque se a informação é 2 mais 2 igual a 4, é um negócio meio contra-intuitivo você falar que 2 mais 2 é 5. Agora, se você fala que capitalismo é legal e a pessoa que está avaliando não pensa assim, ela vai dizer que essa informação é incorreta? Como é que é isso? Como é que você faz um negócio desse, tá? Esse é o tipo de obstáculo que a gente está tendo que enfrentar hoje. No meio de uma encrenca toda como essa, no meio de uma confusão inteira, a gente agora vai ter que lutar para poder continuar falando, expressando a nossa nosso livre pensamento, a liberdade de expressão, e vamos ter que continuar lutando também para poder ler e nos informar dentro dos veículos que a gente quer acessar, né? É uma luta extremamente inglória, né? E aí o dispositivo prevê remoção de conteúdo, né? E aí a comissão ali verificadora verifica se há alguma desinformação, aí o provedor do tipo de serviço vai ter que desabilitar os recursos de transmissão, inclusive serviço de mensagens instantâneas e tal. Então, pessoal, realmente aí uma luta complicada, né? E isso tudo tem uma origem no Marco Civil da internet, tá? O Marco Civil foi de onde isso saiu, foi o primeiro passo, tá? Marco Civil da internet, ele é a Lei 12.965 de 2014, é a lei que acabou sendo aprovada e regulando o uso da internet no Brasil por meio de princípios, garantias e direitos e deveres para quem usa a rede, tá? E esse projeto surgiu na Câmara em 2009, né? Foi aprovado pela Câmara em 2014, no Senado também em 2014, sancionado logo depois pela então presidente Dilma Rousseff, né? A ideia do projeto, que foi surgido ali em 2007, foi adotada pelo governo federal em função da resistência social à lei anterior, que era a lei dos cybercrimes ou cibercrimes, conhecida como Lei Azeredo, né, em função do seu autor ali, que era o Eduardo Azeredo. Mas ela foi muito criticada e reputada como algo ali que cerceava as liberdades. Então, o que eles fizeram? Fizeram um meta-esquema em cima disso. Deram uma regurgitada, uma repaginada, reorganizaram o negócio e apresentaram com uma outra roupagem. Com essa outra roupagem, a coisa acabou passando, né? E o texto desse projeto ali, que foi apresentado como uma coisa extremamente benéfica, né? Depois foi visto que tinha ali alguns problemas, né? Por exemplo, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal entendeu que o Marco Civil tinha aspectos ali inconstitucionais. E várias pessoas também criticaram essa medida, dizendo, por exemplo, que permitia a invasão da privacidade, né, de qualquer internauta, porque promovia um modelo de negócio que abria margem para isso, né, porque seria uma obrigação legal imposta pelo Estado o acesso à informação individual, informação particular ali das pessoas, né? Deixou de ser um projeto que
garantia um terreno fértil ali, né, para os serviços funcionários, passou a ser um projeto de lei que permitia a rastreabilidade, né, e cerceava ali as liberdades individuais. Então, começa por ali, e é isso que a gente está tendo que enfrentar hoje dentro de um cenário como esse, além de uma crise de saúde, uma crise econômica, a gente também vê uma crise aí da liberdade de expressão, tá certo? Então, pessoal, você tem que ficar muito atento com relação a isso, a essa luta aí para tentar cercear a nossa fala. E isso não é de hoje, né? Quando você estuda livros como esse que estão em promoção lá na livraria Daniel Lopes, Libido Dominante, também aqui a Mentalidade Esquerdista, né? O Diabo na História, todos os livros em promoção lá, um dos livros fundadores do conservadorismo, reflexões sobre a Revolução na França, do Edmund Burke, os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, o professor Olavo de Carvalho, para você entender o que está acontecendo no mundo hoje, o trabalho do Ludwig von Mises, Marxismo Desmascarado, Mentalidade Anticapitalista, esse aqui também que ajuda a entender a questão da nova ordem mundial, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, a KGB, a desinformação soviética, desinformação comunista exposto, tá? Tá tudo ali para vocês, e a espiral do silêncio. Dá uma olhada aqui embaixo, promoção na livraria Daniel Lopes, para você ficar ligado e não ser iludido pelas astutas ciladas aí dos manipuladores profissionais, tá? Então, pessoal, a liberdade de expressão mais uma vez está em jogo no Brasil e cabe a cada um de nós observarmos, fiscalizarmos e cobrarmos para que a democracia, mais do que tudo, continue aos troncos e barrancos, mas continue funcionando no Brasil, tá bom? Desejo um ótimo sábado para vocês, um excelente fim de semana. Fiquem com Deus. Valeu!